Oi, gente. Aqui é a professora Leila Pio, da Universidade Federal de Lavras e colaboradora da startup Agro Aqui. Você já ouviu falar em abacate sem caroço? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa apresentação. O abacateiro, ele tem nome científico de Persea americana, pertence à família Lauraceae, gênero Persea, o qual compreende 3 variedades botânicas em uma única espécie. Então, nós temos o Persea americana, variedade americana, que é conhecida como raça antiliana, Persea americana, variedade guatemalense, que é a raça guatemalense, e Persea americana, variedade drimifolia, que é a raça mexicana. Cada uma dessas raças tem características diferentes, morfologias diferentes, então o fruto ele se difere bastante em relação a cada uma dessas raças. O fruto do abacate, ele é dividido nas seguintes partes, né? O epicarpo, que é a casca, né? Então, o epicarpo do abacate é bastante delgado. O endocarpo, né? Que é essa parte que cobre a semente, né? Que é quebradiça, papiráceo, né? É bem característico dessa espécie. E o mesocarpo carnoso. Então, a parte que a gente come do abacate tem o nome, né, de mesocarpo. Mas o abacateiro, afinal de contas, ele é classificado como uma drupa ou como uma baga? Bom, antes disso, vamos esclarecer o que é drupa e o que é baga, né? Então, nas drupas, a semente ela se funde com o endocarpo e forma uma estrutura dura. Geralmente são sementes únicas, como, por exemplo, o pêssego, né? Em que aquela semente é bem grossa ali, né? Com aquele tegumento bem grosso, na verdade, parte daquilo ali é o endocarpo do fruto. E as bagas, elas são sementes numerosas que ficam livres e são facilmente separadas dos frutos, como por exemplo o maracujá. O abacateiro, eu sempre acreditei que o abacateiro fosse uma drupa, justamente por ter uma única semente, mas recentemente já foi provado, né, por meio de análises anatômicas, morfológicas, que o abacateiro ele é classificado como baga. Tá? Então, no abacateiro, o endocarpo ele é aderido ao tegumento da semente, caracterizando o fruto como uma baga, apesar de conter uma única semente, né? Normalmente, bagas têm mais de uma semente, mas o abacateiro é uma exceção. Mas abacate sem semente existe? Existe sim, a gente vai falar sobre isso e sobre por que esse fenômeno acontece. Recentemente eu recebi essas fotos da senhora Andréia, lá do Espírito Santo, e ela relatou que tem um pé de abacate, né, um abacateiro no quintal, e ele produz frutos normais e frutos sem semente, sempre, né? Então isso se repete em várias safras, a mesma característica. E ela queria, né, saber o porquê que isso acontece. E aí partimos o fruto, ela me mandou alguns frutos, tanto do abacate normal quanto sem semente, e ela já tinha me relatado e eu realmente confirmei que o sabor é exatamente igual ao sabor de ambos, né? Tanto do sem semente quanto do convencional. E aí eu consultando a literatura para saber mais, né, consultando a internet, observando outras coisas, a gente viu que existem vários viveiros, né, que vendem as mudas já do abacate sem semente e eles expõem, né, as plantas e elas são idênticas à planta normal. Então existem algumas razões para que isso, né, aconteça, inclusive por ser algo diferente, né? Então várias empresas se interessam por esse assunto para justamente tentar criar uma variedade de abacate sem semente. Por quê? Porque o abacate sem semente ele seria bem interessante
por não ter o volume, digamos, o peso morto do caroço, né? Então você teria, inclusive, o fruto teria um formato diferente e ele é menor, né? Então uma porção menor de abacate também é algo que interessa bastante o mercado, justamente porque quando você pega um abacate grande e parte a metade, uma pessoa consegue comer metade de um abacate grande, outra metade fica na geladeira para o dia seguinte, ali escurece, a pessoa não come mais e joga fora. Enfim, um abacate menor, ele tem uma maior aceitação no mercado. Então, uma empresa se interessou, né, em tentar desenvolver essa variedade sem semente. Então, essa empresa é no Reino Unido, ela desenvolveu o fruto que tem de 5 a 8 centímetros, uma casca fina, inclusive é relatado que essa casca fina desse tipo de abacate pode ser consumida também, né? E ele foi desenvolvido porque a flor não foi polinizada e se desenvolve sem sementes. Não se fala mais nada sobre isso, né? Eu achei bastante vago toda a reportagem que falava sobre esse assunto. Falava que era falta da polinização, mas não explicava mais além disso. Também é possível conseguir frutos sem semente com base em estudos de engenharia genética, né? A Embrapa, por exemplo, está desenvolvendo um estudo que inibe a expressão do gene responsável pela formação do ácido fítico. Ácido fítico é uma substância da semente que tem fatores antinutricionais que não são palatáveis. Então, retirando isso, poderia fazer rações animais e outros alimentos, inclusive para humanos, com base em sementes, né, que poderiam ser descartadas, como, por exemplo, semente de abacate. Mas eles começaram o estudo com soja. E aí, quando inibiram o ácido fítico na semente, eles perceberam que não havia formação da semente. Quando eles inibiram o gene que era responsável pela formação do ácido fítico. Então, foi feito com soja, deu certo, foi feito com tomate, deu certo. Eles desenvolveram tomate sem semente com base nessa técnica. E agora eles estão estudando o abacate, também usando essa inibição do gene responsável pelo ácido fítico. E aí, com isso, eles ainda não têm resultados, mas eles acreditam que vão conseguir o fruto totalmente sem semente ou com a semente bem pequena, né? Com alguns centímetros só de raio, tipo 2 centímetros. E isso já seria bastante interessante, porque você reduz o tamanho do fruto, mas você não reduz o tamanho da polpa. A polpa continua a mesma, mas a semente, que é um peso morto, né? Seria bem mais interessante que ela fosse pequena ou que ela não existisse. Então, isso diminuiria, por exemplo, o volume no transporte desses frutos, na importação, na exportação, né? E na questão também de diminuir mão de obra quando você vai processar o fruto, né? Então, o tempo gasto tirando caroços do fruto não vai ser mais necessário. Então, isso tudo é bastante interessante. Uma outra forma de se conseguir frutos sem semente seria pela mutação. Então, já existem indícios, já existem evidências, na verdade, de que algumas plantas tiveram mutação e por isso não desenvolveram sementes. Porém, foi observado também que os frutos desse tipo eles são pequenos e sem sabor, né? O sabor um pouco rançoso, então não teria nenhuma importância, né, agronômica para nós. O efeito da temperatura também contribui para a formação de frutos sem sementes, por meio da partenocarpia, né, que é o desenvolvimento do fruto sem a necessidade da fecundação das flores. E isso sempre acontece quando a baixa temperatura nos períodos de floração.
Então isso é muito comum, né, aqui no Sudeste, quando abaixa um pouquinho a temperatura, pode haver a ocorrência, né, desses frutos sem semente. Tanto que a mesma planta ela pode ter frutos com e frutos sem sementes, como foi o caso daquela imagem da senhora Andréia que eu mostrei para vocês. Eu vejo também na internet muitas imagens de frutos sem semente. Eu vejo muitos viveiros de mudas, vendendo mudas, né, e colocando a foto desse abacate sem semente. Normalmente, nos artigos científicos e nos trabalhos que a gente tem observado, o fruto ele muda o formato, né? Então ele fica com aquele formato de pepino. Esse fruto com o mesmo formato do abacate tradicional, eu acredito que essa imagem possa ter sido uma montagem, porque a gente não vê os resquícios, né, da semente, aqueles risquinhos que são comuns. Então essa imagem eu acho que ela é falsa. Bom, gente, então se vocês gostaram desse vídeo, então não deixem de se inscrever no nosso canal e visitar o nosso blog, as nossas redes sociais, e qualquer dúvida que vocês tiverem podem colocar nos comentários que a gente responde, tá bom? Muito obrigada!